Olá, boa tarde! Hoje vamos falar do mito que se aposentou no ano passado. Rogério Ceni é o assunto hoje no Hit Sports. Boa tarde, Ceni. Boa tarde, Rogério Voltão. Foi o 2015 onde mais um ídolo acabou pendurando as chuteiras e as luvas. E a gente que já teve programa especial do Corinthians, do Palmeiras e tanta gente no decorrer do ano passado, hoje é um programa que vai falar só do São Paulo, porque Rogério Ceni marcou época com a camisa 01 do Tricolor. Agora, hoje, realmente, o programa especial. Não por causa do Rogério Ceni, porque ela está aqui. Ela que cuida da gente. Muito bem. E ela sabe tudo do São Paulo, ela pesquisou. Eu não sei porque ela sempre gosta de fazer matérias no Morumbi. E sempre fiquei emocionado. Sempre emocionado. Estava na despedida do Rogério Ceni no dia 11 de dezembro de 2015. Ainda bem que eu lembrei a data aqui, porque o Marcos parou 12 do 12 do 12. O Rogério 11 do 12 do 15. Juliana Vaz, jornalista, nossa produtora do Hit Sports, para falar um pouco mais dessa trajetória e da história. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Ela cuida tão bem da gente, se vocês soubessem. Se vocês soubessem, se não fosse essa mulher, não teria esse programa. É verdade, é verdade. A competência acima de tudo. Acima de tudo, acima de tudo. Voltando, então, vamos começar falando da carreira do mito? Vamos falar da carreira. Deixa eu primeiro dar de novo, né, uma boa tarde aqui para a Juliana, falar um pouquinho do que representa realmente o Rogério Ceni para o torcedor do São Paulo. Bom, eu sou jornalista, acho que todo mundo já deve saber, porque eles falam quase todos os dias aqui o meu nome no Hit Sports. Eu sou produtora do programa, estou super feliz em estar participando desse programa especial do Rogério. Não escondo de ninguém que meu time do coração é o São Paulo. Tá vendo só? Apesar disso, sempre tento ser bem imparcial para falar dos outros clubes e bem justa, e eles sabem muito bem disso, que eu tô até mais rigorosa com o São Paulo do que com os outros. Então é um prazer estar aqui para falar do Rogério. Realmente ele é um ídolo para a torcida do São Paulo, 25 anos dedicados a só um único clube, inúmeros recordes no Guinness, enfim. E muitas pessoas costumam dizer que ele não é um ídolo nacional. E eu até concordo com isso. Mas para a torcida do São Paulo, ele acho que, sem dúvida nenhuma, é o principal, se não o maior ídolo de toda a história do clube. Eu acho que cada um tem o seu tempo, mas eu acho o Rogério Ceni com esse jubileu de prata, né, de 25 anos, eu acho, na história do São Paulo, respeitando todos os ídolos de todas as gerações, até do São Paulo Floresta lá atrás, São Paulo Futebol Clube, eu acho que vai ser muito difícil alguém tentar encostar nos números e na importância que teve o Rogério Ceni. Agora sim, vamos acompanhar a carreira do Rogério Ceni, desde onde ele começou até pendurar as suas luvas, as suas chuteiras. Rogério Ceni nasceu em janeiro de 73, na cidade de Pato Branco, no Paraná. Iniciou a carreira no futebol em 1990, pelo Sinop do Mato Grosso. E no mesmo ano, foi contratado pelo São Paulo. A estreia foi 3 anos mais tarde, em um torneio amistoso disputado na Espanha. O goleiro titular da época, Zete, estava com a seleção brasileira. E a primeira partida com a camisa do tricolor não poderia ter sido melhor. Um pênalti defendido e outro na partida em que valeu o primeiro título profissional da carreira de Ceni. No começo eu fiquei 4 anos na reserva do Zete, né? Eu acho que foi um período de vital importância para mim, que se talvez eu não tivesse ficado esse período, eu não teria essa mesma permanência no clube, porque talvez eu não estaria pronto para entrar. Então parece que foi muito tempo, e foi realmente muito tempo, mas foram 200 e poucos jogos na reserva do Zete. Só que serviu de um aprendizado, serviu para coletar coisas muito importantes, né? E de ver o que fazer, como fazer, na hora da vitória, na hora da derrota, no momento bom, no momento ruim. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Rogério Ceni assumiu a titularidade na meta do São Paulo em 1997. No mesmo ano, anotou o primeiro gol da carreira. Eu treinava com muita falta, treinava 100 faltas por dia, durante 6 meses, para ter essa oportunidade. E o Muricy me deu essa chance e foi memorável. Eu não sabia nem para onde correr, porque foi algo inusitado no futebol brasileiro, né? Então, foi um dia muito especial. É o início de tudo. Só chegaria essa marca de hoje com esse gol, porque já era a minha 3ª ou 4ª falta, né? Eu tinha acertado a trave, já o goleiro tinha defendido, mas eu não tinha feito o gol ainda. Se demorasse muito para fazer, talvez não teria tido a sequência que eu tive para depois bater faltas. O primeiro
primeiro gol de Rogério Ceni foi em fevereiro de 1997, contra o União São João. De lá pra cá, se tornou o maior goleiro artilheiro do mundo, quando em 2006 bateu a marca de Chilavert, que havia balançado as redes 62 vezes. O feito rendeu registro no Guinness Book, o livro dos recordes. Eu tive a oportunidade de 2 anos seguidos, no 2005 e 2006, ter sido o artilheiro do ano no São Paulo. Para um goleiro, mesmo que você bata os pênaltis, para um goleiro com tanto jogador de linha e em anos especiais para São Paulo, foram anos de conquistas, 4 conquistas nesses 2 anos, né? Paulista, Brasileiro, Libertadores e Mundial. E consegui ser o artilheiro do ano em 2 oportunidades, 2005 com 21, 2006 com 16 gols. Isso é uma coisa que está gravada, isso é uma coisa importante que está gravado para o resto da vida. Rogério Ceni se aposenta como goleiro profissional, contabilizando 131 gols na carreira, sendo 61 de falta, 69 de pênalti e 1 considerado de bola rolando. Além desse recorde, o ex-camisa 1 do São Paulo teve o nome gravado no Guinness Book por outros motivos. Ele foi o atleta que mais defendeu o mesmo clube no futebol mundial, com 1.237 partidas. E o que mais usou a braçadeira de capitão, 978 vezes. Eu posso ter cometido erros, falhas, como qualquer um outro dentro do campo, mas eu fiz o meu melhor. É onde eu deito todas as noites e sei que eu fiz o meu melhor como profissional. Tentei extrair o melhor que eu tinha, me dedicar o máximo que eu podia. Eu não poderia fazer mais do que eu fiz para me colocar em condições de jogo, em condições de devolver ao clube tudo que ele investiu em mim. Rogério Ceni conquistou 18 títulos oficiais pelo São Paulo. É o maior vencedor da história do clube. Entre os principais destacam-se 2 Libertadores, 2 Mundiais e 3 Campeonatos Brasileiros. O maior ídolo do tricolor se despede dos gramados com 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas, com aproveitamento de 59,8% dos pontos disputados. São Paulo, para mim, é o que eu tenho, é a minha história de vida. É a minha história de vida. Eu agradeço muito assim a oportunidade de ter vestido a camisa de um clube tão sério, tão correto, tão estruturado, que eu não sei se eu seria tão feliz se eu tivesse feito a mesma carreira, o mesmo tempo de carreira em outros clubes. Foi minha casa durante mais de 2 décadas, durante 60%, 65% da minha vida. Isso aqui representa tudo que eu profissionalmente conquistei na minha vida, está traduzido e representado nesse símbolo que é o São Paulo Futebol Clube. Jogador apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, ficou 4 anos na reserva, né, Juliana Vaz? Do Zete, 4 anos de reserva, gente. O pessoal pega no pé dos reservas dele, né? O Roger, o Dente. 4 anos é muita coisa, Juliana. É muita coisa, mas para 25 anos, Não, tudo bem. Ele não sabia ainda que ele ia ficar tanto tempo, né? Se ele joga mais 2 anos desses 4, se ele encurta para 2, imagine os outros números dele, então. Verdade. Mas ele diz que esse tempo que ele ficou na reserva do Zete foi crucial para ele ter tido uma história tão vitoriosa no São Paulo. O que ele aprendeu com o Zete dentro e fora de campo foi essencial para ele ser o goleiro que ele se tornou. Talvez se ele já tivesse de cara ganhado a posição de titular, exatamente, ele teria queimado etapas e talvez não se consagrasse. Eu não vou entregar a sua idade, Juliana Vaz, mas desses 25 anos aí do Rogério Ceni, claro, você vai concordar que o Rogério Ceni, para a história do São Paulo, você acompanhando, claro, o Rogério Ceni é o principal ídolo. Mas vendo um pouquinho a história do São Paulo, você acha que ele encaixa bem como desde a do futebol, da Floresta Futebol Clube, e desde a história do início do São Paulo, ele é o principal realmente ídolo de todos os jogadores que vestiram a camisa do São Paulo?
Olha, Voltan, eu acho que sim, principalmente pelos números. O Rogério é o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, que mais vestiu a camisa de um clube por mais tempo no mundo. Foram 1.237 partidas. Além desse número, ele foi o jogador que mais usou a braçadeira de capitão por um único clube. No mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, exatamente. Foi até para o Guinness esse número. Então, eu acho que sim, ele é o maior ídolo do São Paulo. Existem pessoas, não vi o Zete jogar, né? Como o Voltan falou da minha idade. Na verdade, quando o Rogério entrou no São Paulo, eu tinha 2 anos, tá? Então, vocês façam as contas aí. Tá vendo? Eu acho que tem gente que diz que o Zete, embaixo das traves, foi melhor do que o Rogério. Por exemplo, eu sempre achei o Zete mais técnico. Esquece esse negócio de bater falta. Bater falta é Rogério Ceni, mas tecnicamente, para a importância de títulos do São Paulo, da Libertadores, aquele jogo contra o Vélez, o Zete foi muito fundamental. Aí eu estou falando de goleiro, esquece bater falta. O Zete, para mim, foi mais completo que o Rogério Ceni, mas não quer dizer que ele é o maior da história, é o Rogério Ceni. Tem muitos colegas que falam que o Raí foi o maior jogador da história do São Paulo, dessa nova geração. A gente respeita todo mundo, porque o São Paulo teve grandes jogadores, até lá atrás o Leônidas da Silva jogou muita bola, Pedro Rocha, o Serginho Chulapa é o maior goleador da história do São Paulo Futebol Clube e ninguém consegue quebrar os recordes do Serginho Chulapa. E isso nós estamos falando aqui, vamos colocar aqui, vai década de 70 para cá. São Paulo tem uma história muito grande, então a gente respeita. Se o senhor está em São Paulo e fala, você não viu jogar, aí começa a falar dos jogadores. Vários jogadores. Cada um no seu tempo, mas acho que o Rogério realmente é fundamental. E aquela defesa que apareceu no final, contra o Liverpool, na decisão do Mundial de 2005, eu não sei se o Rogério falou isso, a Juliana pesquisou bastante, mas a defesa mais importante da carreira dele. Ele chegou a falar dessa defesa, que ele vai buscar no ângulo do Gerrard. Vai buscar. É uma defesa muito difícil. É um gol ali, né? Na verdade, esse jogo, eu até escrevi sobre isso. Ele foi a final do Campeonato Mundial de São Paulo, disputou contra o Liverpool em 2005. O Rogério fez excelentes defesas. Fez milagre, é que aquela foi muito bonita, né? Foi uma pintura plástica. que a gente diz, a plástica, dele pegar no ângulo, uma cobrança de falta do Gerrard, que era um dos principais jogadores do Liverpool. Mas se você pegar os melhores momentos daquela partida, ele fez pelo menos umas 5 grandes defesas naquele jogo. Eu acho até que a gente tem imagens depois disso para as pessoas lembrarem. Mas eu não sei se para ele foi a mais bonita, talvez a mais importante, porque ele conquistou o título mundial, né? Defendendo aquela bola, porque o São Paulo ganhou de 1-0 só. Então, talvez se ele não tivesse defendido... Grande mineiro entrando para a história do São Paulo Futebol Clube e depois foi jogar na 3ª divisão da Alemanha. Sempre quieto, comedido, campeão paulista 2004 pelo São Caetano e ajudou muito o São Paulo, Voltan. Agora, é claro que o Rogério Ceni pelo São Paulo fez várias defesas milagrosas, mas, claro, a carreira do Rogério Ceni foi marcada pelos gols. Tanto é que é o goleiro que mais fez gols no mundo. E, às vezes, gols belíssimos de falta, muitos também de pênalti. Vamos recordar vários gols belos de falta do Rogério Ceni? Vamos lá. Oh, tricolor, tricolor. Do goleiro matador, bate a falta, faz o gol. Faz a festa da torcida e sempre unida. Grita é campeão. Nós começamos uma brincadeira, né? Quando ele começou a bater falta, é impressionante o acerto que ele tinha. É os treinamentos, a perfeição. Ele sempre foi firme naquilo que ele faz. O limite entre o gol e o acerto e o erro, a vitória e a derrota, ele é... Isso, ele é mínimo. Nada se compara. A maior a defesa que seja, eu acho que é o motivo principal do jogo, é o momento de maior emoção para um torcedor e para o atleta também. E o 100º gol? Uma hora só, agora quando vai ser, só Deus sabe. Rogério Ceni toma distância para fazer a cobrança. Barreira formada, 5 nela. Autoriza o árbitro. Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! São Paulo! Gol!
De mito para mito, né? José Silvério, grande narrador, fez 70 anos em 2015, e para o Rogério Ceni, que fez muito gol de falta. E aí, o Adnan vai ser sempre lembrado, que era o goleiro do União São João de Araras em 97, quando o Muricy era técnico do chamado Expressinho, né? Tinha um time ficava abaixo do profissional ali para socorrer, eram os aspirantes, para quem é novo não vai saber que tinha jogo, por exemplo, o Corinthians e São Paulo, tinha os aspirantes, era o sub-20 que entrava antes em campo. E fez muito gol. E o único treinador que não deixou de bater falta chama Mário Sérgio Pontes de Paiva, foi treinador do São Paulo, enfim, do Corinthians, de tanta gente, e hoje é comentarista, colega lá do Fox Sport, e ele é muito, vamos dizer assim, o pessoal tira muito sarro dele porque ele não tirou essa liberdade do Rogério Ceni de bater falta. Mas o Rogério Ceni respeita, que era o comecinho da carreira, e o Mário Sérgio vai ter que levar isso pro resto da vida, Rogério. É verdade, mas ninguém é um exímio batedor de falta sem treino. Não é verdade, Juliana Vaz? Verdade. O Rogério disse que em 96 ele começou a treinar cobranças de falta, porque faltava um cobrador bom, né, na visão dele, no São Paulo. E aí diz ele, né, que treinou durante 6 meses, 100 faltas por dia. E na conta de Rogério Ceni, chegou a 15 mil tentativas. 15 mil. Ceni Stats. Treinando. E todo mundo que cobre o São Paulo sabe que ele sempre, realmente ele fica sempre depois dos treinos, 1, 2 horas. E isso foi até o final da carreira, não foi só quando ele começou a cobrar faltas. E aí, em 97, ele teve 3 oportunidades com o Muricy. E na 4ª, ele conseguiu fazer o gol que a gente viu contra a União São João em 97. E ele disse que talvez se ele tivesse errado mais alguma vez, ele ia ter desistido. Então, por sorte, né, dos São Paulinos e dos amantes do futebol, ele conseguiu fazer. E aí ele se tornou o cobrador oficial do São Paulo, né? 131 gols. 69 de pênalti e 61 de falta. Sabe tudo. Sabe tudo do Rogério Ceni. Eu tenho uma informação de bastidor depois do intervalo para contar, porque ele só tem um gol de bola rolando na carreira, se não me engano. Eu tive o prazer de estar nesse jogo. Então daqui a pouco você fala, então. Rápido intervalo, Voltaire? Isso, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Rogério Ceni também, com a Juliana Vaz aqui com a gente hoje. Até já. Dentre os grandes, és o primeiro, ó tricolor. Clube bem amado. Amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro, tu és forte, tu és grande. Muito bem, de volta com o Hit Esportes, hoje falando do Rogério Ceni, é nossa convidada que faz parte da equipe do Hit Esportes, que é a Juliana Vaz, além de jornalista, é a nossa produtora, né? Pesquisou tudo sobre o Rogério Ceni. Então, nessa pesquisa que você fez, até para elaborar o nosso programa especial, você viu lá que o Rogério Ceni só tem um gol de bola rolando, de falta. Sim, que na verdade ele cobrou a falta e a bola ficou solta e ele pegou de volta, não foi? Isso. Alguém rolou para ele, eu não lembro direito agora, mas foi de bola rolando. São Paulo e Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que foi a partida mais completa do Rogério Ceni, porque ele defendeu o pênalti, ele fez gol de pênalti. O São Paulo ganhou de virada com o gol dele de falta, que foi as que rolaram para ele mandou no ângulo. O Fábio, se não me engano, está entre os maiores goleiros que sofreu gols do Rogério Ceni. O Fábio, até então do Cruzeiro, que teve passagem pelo Vasco também. Carrega essa estatística para a carreira, Voltaire. Agora, a gente falou em belas defesas do Rogério Ceni, então vamos relembrar algumas delas, inclusive aquela contra o Liverpool, que na Copa Mundial, na Mundial lá no Japão, que ele fez uma bela defesa contra o Liverpool e, claro, deu o título mundial para o São Paulo. Tirou na luta, autorizado, vai para a bola, Rogério bateu, gol! Erra, Gaona para bater, Rogério na meta, autorizou, correu, Gaona bateu, Rogério! Tira Morumbi, pro seu site, pra história, Rogério Inácio, correu, bateu, Vem pra cima dele, o Paulo Miranda parou, fez o cruzamento, o Castilho, Rogério Ceni pegou! Pro pé direito contra o Douglas, vem o Menezes, o cruzamento saiu, tentativa do Souza, Rogério pegou! Espetacular! A bola vem alta pro Mirosevic, aqui o Cordeiro, Rogério Ceni pegou! O monstro Rogério Ceni! Um chute incrível de Cordeiro, uma defesa milagrosa!
inesquecível de Rogério Ceni, você revê o lance. De pé esquerda, uma pompa pro Rogério defender. Olha o que o Rogério fez, defesaça de Palma, Rogério, espetacular. Toca de cabeça, Rogério! O cruzamento do Damião, Rogério! Espetacular a defesa pra área. Cléo furou, Bardi, Rogério Ceni, fantástico! Pro gol, Rogério Spalma! Bobeou a defesa do São Paulo, olha o Direi, ajeitou pro Richarlison. Rogério, sensacional. 2 vezes foi sensacional o goleiro Rogério. Parou, ele vai no fundo, consegue fazer o cruzamento por ali, a chance é boa. Rogério Ceni, espetacular. Incrível, fantástico, um mito no Chile. Muitas defesas boas, hein? E essas difíceis no final da carreira, quando ele deu aquelas soltadinhas de bola lá, mas mostrou que na hora da decisão ele pegava firme ali embaixo dos 3 paus e era difícil passar, e que ele é muito perseverante. O pessoal fala que ele é chato porque ele é perseverante, não é chato, perseverante. O cara vai lá, batalhador, aquela história do sucesso que não cai do céu, para ele não caiu não. Não, e outra, né? Ele várias vezes jogou machucado. E que ele não dava chance para o reserva, não dava chance para o reserva porque ele gostava de defender. E assim, ele só saía realmente e ficava fora de uma partida se realmente o médico vetasse ele totalmente, senão ele estava lá. Ficava com o biquinho. Ficava com o biquinho, hashtag chateado, mas marcou muita história com a camisa do São Paulo, Juliana. A gente viu tantas defesas, então eu tenho uma pergunta para vocês, né? Por que vocês acham que o Rogério Ceni não teve chance na seleção, principalmente de 2006, né? 2005, São Paulo foi campeão mundial. O auge da carreira dele. Com ele fazendo excelentes defesas na campanha da Libertadores de 2005. Essa que a gente viu contra o Rosário Central foi de 2004. Também foi essencial para o São Paulo chegar à semifinal daquele ano. Por que será que ele não teve chances na seleção? Nesse período era Parreira, Carlos Alberto Parreira, que tinha como confiança o Dida. Todo treinador tem um goleiro de confiança. Então Parreira teve o Dida, o Filipão teve o Marcos, um pouco mais para frente. E não teve ninguém ali do comando do São Paulo na seleção. Acho que foi esse o problema. Não que ele não merecesse, ele merecia. E teve um lance infeliz quando foi convocado e foi titular, que ele falhou. Né? Logo na estreia dele num torneio lá da Espanha, que ele falou. Então deu uma queimada no filme dele, e aí quem veio depois preferiu não chamar. Não, e outra, né? Eu acho que também pela liderança que ele tem no São Paulo e também pela forma dele agir e tal, eu acho que talvez isso aí poderia, de uma certa forma, para algum treinador, de uma forma ruim, de repente, né, de fazer aqueles grupinhos, fazer a panelinha. Né? Pode ser por isso também ele tenha ficado fora de algumas seleções. Ele é campeão mundial reserva, ele foi campeão em 2002, na Coreia e no Japão. Era o Marcos o titular e ele e o Dida se revezaram ali entre os reservas. Não tiveram a oportunidade, que também vai muita oportunidade, né, Volta? É verdade. Eu estava até falando que ele era um líder no São Paulo, inclusive nós vamos ver agora, né, uma das preleções que ele deu para os jogadores do São Paulo. Aí você vê a importância de um líder para os outros jogadores. Se concentre no que é possível resolver. O que é possível resolver é o nosso jogo. O que esses caras que vieram aqui querem é ver a nossa vitória. Certo? Não se preocupe com o outro jogo que está acontecendo. Não se preocupe com vocês, se preocupe com o nosso time. Outra coisa, isso aqui é passar para a história. O que a gente fizer hoje aqui, isso aqui, esses caras vão carregar a gente para um título. Na hora que vocês subirem dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima, olha para cima, olha onde vocês estão. Olha o que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês. Como time, como ser humano, como homem, como pai de família. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês. Escrever história. Escrever história. Vamos lá dentro e vamos lá. Às vezes demoram para passar, mas os anos da vida da gente passam muito rápido. E a gente tem que ser intenso, sempre intenso naquilo que a gente faz. Porque às vezes você quer fazer e não dá mais tempo. Passou a tua vez, passou a tua oportunidade. Então nós temos que subir e fazer o nosso papel. Todo mundo. Mais jovens, mais velhos, todo mundo. Concentrado. Um time que quer chegar longe, um time que, se quer ser campeão, se quer ir para uma Copa Libertadores, ele não pode passar em branco.
E por aí vai. Sempre foi assim. Pela liderança dele. Vocês falaram, né? Talvez se ele foi o maior jogador ou não. Eu acredito que ele tenha sido o maior ídolo do São Paulo e com certeza o maior líder, né? Porque a maioria das preleções que a gente costuma ver de vestiários, ele sempre estava à frente do grupo, sempre incentivando, brigando, elogiando. Então ele era um grande líder Pedi também. para colocar as artes preparadas pela Juliana com os números do Rogério Ceni para... A gente até comentou disso só para reforçar, né? Porque o Rogério Ceni tem números realmente incríveis. Atleta que mais defendeu o mesmo clube, aí deu 237 partidas. Que mais Essa é a que mais me impressiona. Da braçadeira, né? Que mais usou a braçadeira de capitão no mundo. Quase mil vezes. Você pode pegar vários esportes, hein, fora do futebol, que é difícil você achar algum que encosta Que é a questão que eu falei da liderança. 131 E os gols, na verdade, ele se tornou o maior goleiro artilheiro do mundo com 64 gols, passando o Chilaver. E aí ele chegou a 131. Olha que beleza, tá tudo registrado. Muito bem, vai ser muito difícil. Pode pôr um busto do Rogério Ceni lá. Não sei se lugar aberto ou fechado, mas merece sim, Rogério. É verdade, é verdade. Juliana Vaz, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, adorei. Obrigado por cuidar. Vocês sempre escutam minha voz, né? Hoje vocês estão me vendo pessoalmente. Os office que a gente fala, né? Que são as matérias preenchidas. E ela teve lá. Então, para encerrar, você que teve lá na despedida do Mito, qual o momento mais marcante como torcedora, admiradora do futebol, jornalista esportivo, que te marcou na despedida do Rogério Ceni? A entrada dos jogadores foi emocionante. Ver jogadores que eu não pude acompanhar, 92, 93, eu era pequenininha, eu sabia que o São Paulo estava sendo campeão mundial, mas eu não vi eles jogando. Então ver o Raí, o Ronaldão, Palhinha, todos eles entrando lá foi bem emocionante. O Raí joga mais que quem hoje, Voltan? Hoje, com peso, com os 40? Muito mais que o Ganso. Muito mais que o Ganso. Sessão Corneta aqui. A gente espera que você tenha gostado desse Rede Esportes especial, falando do Rogério Ceni, do São Paulo Futebol Clube, porque o programa ficou muito mais bonito, Rogério. Sem dúvida nenhuma. Vamos embora? Vamos embora. Rede Esportes sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. Vamos embora, Juliana. Tchau, gente. Obrigada. Vamos embora, Juliana. Vem, nossa convidada especial. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.